Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Roberto e na videoaula de hoje vamos falar sobre formatação condicional. Formatação condicional é uma funcionalidade dentro do Excel das minhas preferidas. Por quê? Porque com ela você consegue automatizar o seu relatório. Ele passa a identificar valores dependendo de certas condições de forma automática. E isso traz um efeito extremamente profissional e eleva o seu nível de Excel para outro patamar. Então vamos entender como isso funciona na prática. Vamos à aula. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que a formatação condicional ela está aqui na guia página inicial, aqui na formatação condicional, perfeito? E eu tenho algumas regras de cálculos, regras de valores, barras, eu já tenho alguns pré-definidos pelo próprio sistema. Perfeito? Mas o que é mais importante eu entender? Eu entender o seguinte, que formatação condicional funciona com falsos e verdadeiros. Então eu tenho que criar uma fórmula indicando se ela é falsa ou se a resposta será falsa ou verdadeiro, e ele vai fazer aquela ação dependendo do resultado dessa afirmação. Perfeito? E como é que faz isso, Edu? Então, vamos por calma. Com calma. Primeiro, vamos ver os padrões existentes. Eu tenho uma série de dados. Vocês não precisam ter essa base. Vocês podem até, quiser dar um pause aqui e fazer igual com os mesmos valores, mas não há necessidade. Imagine que eu tenho aqui os valores aqui de cada loja e eu quero identificar quais são os três maiores. Eu posso vir aqui, ó, formatação condicional, regras de realce, né? Ou regra dos primeiros e últimos. E eu posso falar aqui, ó, ele tem os 10 primeiros, vem como padrão, posso falar, eu quero os 3 primeiros, tá? E posso também mudar aqui, ó, posso fazer com a cor da forma que eu bem entender. Perfeito? Então, facilmente, se eu chegar aqui agora e falar que esse valor aqui agora é 28 mil, né? Ele passa, ou 280 mil que eu digitei, né? Então ele passa, vou tirar o zero aqui, ele passa a ser esses três os primeiros, tá ok? Perfeito? Então vou tirar até para voltar lá para outra formatação. Muito bem. Então, e eu tenho outras opções. Por exemplo, eu tenho a opção, quer ver aqui uma opção de criar mini gráficos. Como é que eu faço isso? Eu vou copiar os valores aqui para o lado, vou selecionar toda a base, vou vir aqui em formatação condicional e eu posso aqui criar uma barra de preenchimento gradual. Veja, ele vai preencher dependendo do resultado dela mesmo, tá? Ele não está olhando essa célula não, ele está olhando ela própria. E eu posso fazer sumir esses números. Quer ver como? Vem aqui em formatação condicional, vou em gerenciar regras. E eu posso editar essa regra e falar para ele, ó, que eu quero que só mostre, que mostre apenas as barras. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar somente as barras. Eu posso fazer a graduação, barra sólida, preenchimento gradual, posso mudar aqui o padrão que eu achar conveniente. Quando eu dou um aplicar, o que acontece? Ele criou um gráfico que varia dependendo do resultado. Se aqui for 5.000, veja que ele vai mudar tanto a coloração aqui, como o gráfico de barra. Bem legal, né? Então, explorem bastante. Aqui você tem várias opções já pré-definidas, inclusive com um conjunto de ícones e tudo mais. Ok, muito bem, fizemos padrões de referência. Vamos customizar agora com fórmula. Vamos dar uma dica de como é que eu faço com fórmula. Com fórmula, eu acho assim, basicamente eu tenho que fazer uma afirmação, eu tenho que construir uma afirmação com falso e verdadeiro. Lembrando que, né, eu tenho que identificar qual é a minha referência, quem é que manda. Por exemplo, se eu quiser pintar essa linha inteira, dependendo do limite, o limite é 10 mil, tudo que for acima de 10 mil, eu quero que esse valor fique pintado automaticamente numa cor qualquer, não importa. Legal? Então, automaticamente, dependendo do valor que eu digitar aqui, eu quero que essa linha inteira muda. Então, qual célula será avaliada? Eu vou avaliar essa célula para pintar essas duas células. Eu vou avaliar essa célula para pintar essas duas células. Eu vou avaliar essa célula para pintar essas duas células. E assim, sucessivamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma fórmula para cada uma das células indicadas. Então, imagina o seguinte, eu falo assim, olha, eu quero saber o seguinte, eu quero saber se isso aqui é maior ou igual a esse, né? Agora, lembrando, referência relativa absoluta. Se eu estou falando desse valor aqui, e eu não quero que ele mude, eu tenho que travar com F4, referência absoluta. E o F6, pessoal? Imagina, quando eu estiver aqui, eu vou ter que olhar o F6. E quando eu estiver aqui, eu também vou ter que olhar o F6. Então, eu preciso travar o quê? Eu preciso travar a coluna. Quando eu estiver no 7, eu vou querer que... Então, eu tenho que construir uma fórmula que aqui trave coluna. De novo, F4, só que dessa vez eu vou deixar o dólar só na frente do F6. Veja que essa fórmula deu verdadeiro.
Se eu copiar essa fórmula para o lado, o que, que ela vai estar olhando? Ele continua olhando se F... Então, essa está olhando se o F6 é maior e essa também está olhando se o F6 é maior. Então, eu copiei uma fórmula. Quando eu fizer isso, para baixo, ele vai indicar ó, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, essa é a fórmula que vai dar a resposta falsa e verdadeira. O que eu faço agora? Tá? Eu seleciono toda a região que eu quero, deixando a célula ativa a primeira, sempre daqui. E vou criar uma formatação condicional. Então, a primeira coisa, deixa eu copiar essa fórmula primeiro. Ó. Vou copiar, Ctrl C, ativei, copiei, seleciono, né, marcando que eu quero que ele selecione a linha inteira. Eu vou em formatação condicional, vou aqui, ó, nova regra, vou usar uma fórmula. E vou copiar a fórmula aqui, ó, aquela fórmula que eu copiei. Indicando que o F6 aqui, ó, que é o valor relativo, mas ele vai mudar para 7, para 8 cada vez que ele mudar de linha aqui. Quando ele mudar de linha aqui, ó, ele vai mudar para 7, 8 e assim sucessivamente. Mas o I3 não. E vou por qual é a formatação que eu quero. Eu quero formatar, por exemplo, eu quero que tenha um preenchimento, esse azulzinho aqui, ok, ok. Veja o que ele fez. Todos os que deram verdadeiro, ele pintou a linha. E os que deram falso, não. Se eu não travasse de forma adequada tanto F quanto I, isso aqui ia dar errado. Vamos ver como funciona? Vou pegar agora, vou fazer errado. Ó. Formatação condicional, gerenciar a regra. Gerenciar a regra. E vou editar a regra. Vou editar a regra e vou tirar o dólar de frente do 6, só para vocês verem. E vou aplicar e aplicar. Ok, olha aqui, fica uma loucura. Por que ele não consegue entender? Porque ele se perde por causa da formatação não está adequada. Então, o certo é, né, bem, formatação condicional, gerenciar regras. Então, crie essa fórmula para que você não tenha, pensando sempre assim, eu tenho que pensar, quando eu estou pintando essa célula, eu tenho que estar olhando nessa. Então, essa é a dica. Perfeito? Vamos aqui travar, fechou, ok. E aplicou, pronto, está funcionando. Muito bem, vimos então dica de formatar, incluindo ícones especiais, ajustando formatação condicional. Então imagine agora na seguinte situação, eu quero incluir ícones aqui para variação. Vou fazer a variação. Primeiro, eu quero mostrar, vamos fazer aqui um ícone. Eu quero o seguinte, eu quero selecionar todas as células, a coluna inteira. Eu quero selecionar a coluna inteira, dependendo da categoria, conforme a minha seleção aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é isso. Então, conforme eu seleciono, se foi TED, se foi DOC ou se foi PIX, eu quero que ele pinte a linha que tenha essa. Então, quem é que manda? Esse cara. Então, quando eu estou pintando esse, eu olho para esse. Esse, eu olho para esse. Quando eu estiver pintando esse, eu olho para esse. Então, primeiro, eu seleciono toda a região que eu quero pintar. Eu não quero pintar o ícone aqui ainda. Perfeito? Mantendo aqui a parte superior esquerda e venho lá, formatação condicional, aqui nós vamos fazer na regra, nova regra, vamos lá, usar e vamos fazer a regra. Qual que é a regra? A regra vai ser o seguinte, se C3 vai ser igual, né? Quem que manda? É o C4, e eu vou dar F4 para travar a coluna por igual a A2, e o A2 travado então. Vou formatar e vou colocar lá um outro verdinho agora, ok. Veja que ele já fez. Quando eu mudo para Pix, se eu mudar para TED, ele pinta outros. Se eu mudar para DOC, ele pinta outros. Então a dica é, seleciona primeiro tudo e não esqueça de fazer o travamento de referência relativa e absoluta. Então você pode criar a fórmula também, ok? E agora eu vou fazer a variação. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer uma variação indicando assim, quanto cresceu se eu pegar esse dividido por esse menos 1 e ele me dá o percentual de crescimento. E vou selecionar, copiei essa fórmula. Eu fiz uma fórmula, um dividido por outro, menos 1. E eu posso vir aqui agora e adicionar ícones de gravação. Posso pedir para ele me indicar assim, ó, quem subiu e quem cresceu. Veja que ficou meio estranho, né? Porque ele ficou, mesmo valores com crescimento de 100% deu negativo. Por quê? Porque ele tem um valor muito grande aqui, ó. Então, isso não... E quando você põe ele no automático, ele dá esse tipo de erro. Como é que eu corrijo isso, Edu? É simples. Seleciono aqui, vem aqui, formatação condicional, vamos gerenciar regras, vamos entender o que ele falou. Clicamos aqui, vamos editar regra. Olha o que acontece. Ele está dizendo o seguinte, ó, primeiro, você poderia, se quisesse, só mostrar os ícones clicando aqui. Você poderia inverter e poderia também mudar o conjunto de ícones, quais ícones você quer, perfeito? E aqui ele está dizendo o seguinte, olha,
Ele está dando verde quando o valor for maior que 66%, né? Então, na verdade, ele está dando... Porcento é em relação a todo o conjunto, quem for maior que 66% de todo o conjunto. Não é isso que nós queremos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira falar que seja maior que 100%, equivalente a 100%, eu ponho 1. Então, tudo que for acima de 100%, ele vai ficar verde. Se for entre maior a 0,95, né? Opa! Editar, eu fiz bobagem aqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser 1 maior ou igual a 1 valor, né? Número 1. E aqui vai ser número 0,95, número também. Legal. Então, estou dizendo aqui, entre 95% e 100% vai ser amarelo. E tudo que for acima de 100% vai ser vermelho. Deu um aplicar, ok, pronto. Agora o que acontece? Os negativos ficaram vermelhos, o que estava entre 95 e 100 ficou com 96, e o que estão acima de 100%, veja, que ficaram verde. Ok? Então, às vezes quando você faz esse ícone, não fica bom porque ele está avaliando todo o conjunto e está pegando. É que aqui é porcentagem de porcentagem, então fica meio estranho de falar, mas ele está pegando aqueles valores que estão muito superiores e fazendo. E eu estou indicando aqui agora automaticamente qual item cresceu ou caiu de um mês referente a outro, perfeito? Então, fizemos aqui coisa. Identificando e selecionando células com formatação. E ver que legal? Eu tenho atalhos que eu posso identificar quais células têm formatação condicional. Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó. E posso dar um F5, é uma forma especial. Não, células, formatos condicionais e dou OK. Ele selecionou que toda essa região tem células com formatos condicionais. Se eu for em outro, ó, F5... especial, células com formatos condicionais. Esse não foi feito nada, ele fala que nenhum foi encontrado, ele não consegue selecionar nada. Perfeito? Outra maneira, vamos lá, uma outra maneira, vem aqui, localizar formatação condicional, ele vai dizer nada. Se eu for na planilha 4, olha lá, formatação condicional, ele vai marcar eles também. Se eu estiver fora, formatação condicional, ele vai marcar eles. Perfeito? E eu posso gerenciar essas regras, vejo que tem todas as regras. Nesse aqui está com verdinho, esse aqui está de ícone. Se eu marcar todo mundo, ele vai indicar formatação condicional, gerenciar a regra. Lembrando que essa ordem às vezes é importante. Se você estiver aplicando mais de uma condição na mesma região, ele vai fazer a primeira, depois ele vai fazer a segunda, ele vai seguir a sequência do que você está fazendo. Você pode mudar essa ordem através desses ícones aqui superiores. Ó. Através dessa parte superior você pode posicionar ou então mandar parar se for verdadeiro. Então aí é o que você depende do tipo de formatação que você está fazendo. No item 6 eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma formatação zebrada. Muitas vezes a gente quer e fica pintando, e quando o pessoal clica, ele exclui linha, ele muda, ele fica formatação zebrada, não fica legal. Eu quero fazer uma formatação zebrada aqui, ó, para todos esses itens. Para os itens pares, eu quero que ele, nessa região aqui dessa tabela, eu quero formatar tudo que for item par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar formatação condicional, uma nova regra. Olha como eu posso fazer uma zebrada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar igual, né? Linha, legal? Eu vou perguntar se isso aqui é par. É par, ou seja... Se a linha for par, o que ele vai fazer? Ele vai pintar de verdinho. Ok? É par. Linha, abre, fecha e fecha. Ok. Ó, vamos fazer fora aqui pra gente... quando dá erro assim, a melhor coisa é fazer fora. Vamos perguntar aqui, ó. Vamos perguntar se é linha. Qual é... que a função tá errada. Tá? Qual é a linha daqui, né? Ele vai falar que é a linha 4, ok? E eu vou perguntar se é par. Eu digitei errado, tá, pessoal? É par, perfeito. Então o melhor jeito é copio aqui. Ele vai dizer se é verdadeiro. Você vê que a linha de baixo vai falar que é falso. Beleza, arrumei um falso verdadeiro. Vou copiar essa fórmula, seleciono aqui tudo. Formatação condicional, nova regra. Usar fórmula, vou clicar e vou copiar a fórmula aqui. Nesse caso eu não preciso. Vai
pintar de verde. Beleza. Olha o que acontece se eu incluir uma linha a mais aqui, ó. Inserir uma linha. O que acontece? Ele já automaticamente ajusta o zebrado. Olha que bacana. Então eu fico com o zebrado automático, criando a fórmula é par, linha, ou é ímpar, ímpar. Depende do que eu quero, se eu quero pintar as pares ou as ímpares. Perfeito? E aí, o que eu sugiro? Que você pause esse vídeo, teste fazer, tente aplicar no seu dia a dia. Você verá que essa funcionalidade leva o seu Excel para outro patamar e você passa a ser reconhecido como referência no Excel. Gostou desse conteúdo? Deixe seu comentário, deixe um like, critique, sugira conteúdos para que a gente possa ajudar você a subir seu nível de Excel. Ainda não é inscrito no canal? Eu sugiro que você inscreva-se no canal, porque semanalmente tem dicas valiosas como essa, para crescer o seu nível de Excel e para que você possa se destacar. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!